Salve simpatia! Agora o nosso episódio sofre mais uma das muitas mudanças que já sofreu e que certamente sofrerá no futuro, pois é assim que a vida se comporta. Nesse momento da nossa jornada, eu quero partilhar contigo uma questão em que você está profundamente envolvido, pois no episódio anterior eu pedi a sua participação nos rumos que deveríamos dar à nossa jornada. Porém, com exceção da Ângela Feijó, ninguém mais emitiu uma opinião sobre o questionamento que eu fiz a cada um de vocês. Esta omissão acabou por me levar a abortar a visitação à Academia Policial Militar do Guatupê, pois apesar da Ângela votar a favor, eu votei contra, e em caso de empate, eu tinha o voto de Minerva. Aqui eu quero explicar rapidamente os motivos de eu ter cancelado a missão. Como você já sabe, a chuva é um problema recorrente em nossas aventuras. Porém, deste ponto em diante, passamos a ter uma outra problemática que também está se tornando difícil de ser superada. Pois, como eu já comentei contigo em um dos nossos episódios anteriores, estas filmagens são feitas em momentos diferentes, pois temos o problema da duração da carga da bateria da câmera digital que vai no meu peito. E isso acaba por me obrigar a fazer todo esse percurso por várias vezes para poder documentar metro a metro a nossa jornada até o nosso objetivo final. Da minha casa até o Guatupê temos uma distância aproximada de 25 km, o que nos oferta um pedal de 50 km de ida e volta, ou seja, esse pedal acaba sendo um pedal longo. Entretanto, esse pedal ainda vai ficar bem maior do que isso, pois ainda temos muito chão para percorrer até o nosso objetivo final. Tenho tentado ser criativo com essa questão, porém ainda não obtive sucesso em me adaptar a ela. Aqui eu quero pedir desculpas a todos os nossos futuros seguidores e compartes, pois vou ficar te devendo essa. Aproveito também para pedir uma desculpa toda especial para a Ângela, já que somente ela se manifestou e mesmo assim não foi atendida. Porém, tenho como desculpa o meu medo em não saber como estaria o tempo e em que horário seria marcada a visita. Pois já pensou se a visitação fosse marcada para as 7 horas da manhã em um dia de temporal? Agora que você já sabe os motivos de eu ter cancelado a visitação à Academia Policial Militar do Guatupê, vamos em frente. Pois aproveitando a oportunidade, eu quero comentar contigo sobre uma outra questão. A internet é um mundo muito esquisito, pois as coisas por muitas vezes não são bem como parecem, e isso vale para quem consome e para quem produz o conteúdo aqui na rede. Como eu já comentei contigo por várias vezes, eu adoro estar aqui, partilhando contigo o que a vida me ensinou, ensina e ensinará. Porém, na maior parte do tempo, eu não tenho a menor ideia de como você está interpretando as coisas que eu estou dividindo contigo. Pois se já é difícil entender as pessoas ao vivo, o que dizer quando você tenta entender elas virtualmente? Tenho muito claro que sou uma pessoa comum e sei que não possuo nenhum conhecimento revolucionário para te oferecer. Mas por horas, eu tenho muito medo de estar te ofertando algo que não é do seu interesse. Pois existe uma fábula de Buda que sempre está na minha cabeça e eu vou partilhar ela contigo agora. Buda tinha entre os seus seguidores um discípulo muito dedicado e seu nome era Ananda. Um dia Ananda pergunta para Buda: Mestre, o senhor é um homem muito sábio, tão desapegado e cheio de virtudes, e no entanto, a vasta maioria dos homens ainda se afoga nas águas do oceano da mediocridade, sofrendo tanto. Por que não compartilha essa sua sabedoria a fim de colocá-los acima das dores do mundo, libertando-os dos desejos? E Buda, esboçando um sorriso silencioso, responde: Ananda, você conhece o pequeno povoado que existe aqui perto? Sim, mestre, sei onde fica. Pois sendo assim, gostaria que você fosse para lá e me faça um favor. Claro, mestre, o que quer que eu faça? Eu preciso que você pergunte aos responsáveis de cada casa o que mais eles desejam e me traga as respostas. E segue Ananda para cumprir o que o mestre pediu. Essa tarefa lhe custou todo um dia, perguntando e anotando as informações de todos. Ao final da tarde, com o sol se pondo,
aparece Ananda em frente do mestre, apresentando o resultado do seu trabalho. E daí, Ananda, você perguntou a todos? Sim, mestre, tenho aqui em mãos o resultado. Mestre, a grande maioria pediu bens materiais que lhes permitissem ter uma vida mais confortável, que todos tivessem mais saúde, que seus filhos fossem bem casados e que tivessem uma vida mais longa. Mas Ananda, pergunta Buda, quantos disseram que gostariam de adquirir mais sabedoria? Ninguém, mestre. Ananda, como você quer que eu dê alguma coisa aos homens se eles não me pedem para receber? Como posso distribuir sabedoria se nenhum deles tem esse desejo? Tenho sempre muito viva essa fábula na minha cabeça. Não porque eu seja um mestre ou um sábio, mas sim porque tem um lado meio que verborrágico em minha personalidade. E por muitas vezes eu me pego partilhando informações, histórias e outras coisas que ninguém está interessado. Nesse exato momento, posso estar correndo o risco de estar partilhando contigo uma informação que você não tem o menor interesse em saber. Mas vamos lá. Agora estamos chegando ao encontro de duas BRs muito importantes, pois estamos chegando ao viaduto que faz o cruzamento entre a BR-277, que vai de Foz do Iguaçu até Paranaguá, cidade que possui o segundo maior porto do Brasil, e a BR-116, rodovia que liga o sul do país a São Paulo e ao resto do Brasil. Como considero esse encontro muito importante, e já até comentei contigo sobre a BR-116 quando passávamos na linha verde, resolvi fazer algumas imagens e explicar um pouco mais sobre esta parte do nosso percurso. Esta é a visão do viaduto pela ótica da BR-277. E esta é a paisagem da parte de cima do viaduto, por onde passa a BR-116. Você vai ver que até me arrisquei um pouco para fazer essas imagens, pois não tem acostamento nesse viaduto. Porém, os motoristas sempre buscavam mudar de faixa para não passarem muito perto de mim. Agora eu quero comentar contigo sobre uma curiosidade que acontece em Curitiba e algumas regiões ao seu redor. Todas as estradas passam por profundas modificações ao se aproximarem de Curitiba, pois com exceção da antiga BR-116, todas as principais estradas deixam de existir ou se fundem com outras quando se aproximam de Curitiba. Atualmente, até a BR-116 se enquadra nessa realidade, pois com a construção do contorno leste, o qual tirou a BR-116 de Curitiba, esse pedaço da estrada é uma fusão da BR-116, 101 e 376. Até a própria BR-277, que vai de Paranaguá até Foz do Iguaçu, não sobreviveu a Curitiba, pois ela também é interrompida no bairro Jardim das Américas e só continua o seu percurso como BR-277 no Parque Barigui. A BR-116 é desviada para o contorno leste antes de Quatro Barras, cidade da região metropolitana, para quem vem de São Paulo, e só continua como BR-116, com pedigree, após passar pelo trevo que leva para Araucária, outra cidade da região metropolitana de Curitiba, sendo que neste percurso ela é nomeada de várias maneiras. A BR-101 deixa de existir no estado do Paraná, pois em Garuva, cidade próxima à divisa dos estados de Santa Catarina com o Paraná, esta rodovia muda o seu nome para a BR-376, voltando a ser uma BR-101 autêntica apenas em São Paulo, próximo de Pedro Barros. Acredito que Curitiba é a única cidade em que passava de forma sorrateira a BR-116 e a BR-101, pois essas rodovias se unem com outros nomes próximas à capital paranaense. Agora eu quero voltar a falar sobre a BR-116 em Curitiba, pois com a criação da linha verde e do contorno leste, desviando o tráfego para essa estrada, a cidade mudou radicalmente. Como eu também já fiz muitos pedais pela linha verde,
Agora eu quero te mostrar como a BR-116 se transformou de forma radical, sendo que hoje as construções, o comércio e o tipo de tráfego são bem diferentes da época da BR. Hoje temos até uma estátua da Liberdade na antiga BR-116. A linha verde atualmente está focada em ser uma via vinculada ao transporte público, porém o seu trânsito continua intenso, pois essa via faz a ligação da parte norte com a parte sul da cidade. É bastante interessante se perceber que quanto mais distante do centro esta via vai ficando, mais ela vai retomando o seu aspecto de BR. Quando eu gravei essas imagens, a linha verde ainda estava em obras, porém hoje estas já estão quase concluídas e certamente esta via vai proporcionar profundas mudanças na cidade de Curitiba. Voltando para a BR-277, em frente ao viaduto do contorno leste, o qual liga essas importantes estradas, seguiremos a nossa viagem, pois ainda temos muitos quilômetros para vencer.